Vereadora. Boa tarde a todos e a todas. Verificação de quórum. Cadê? É? Ah, não sabia. Ah, nem vai, nem dá ouvido. Mas já faz. Já faz. Isso aí faz quanto tempo? Não, nenhuma. Esse aqui é um gesto dos poderes. Dos poderes, né? Eu mudei um pouco o meu discurso em negócio de legalidade, combinei com a Luísa como é que nós vamos tratar isso, hoje conversei com ele. Senhores vereadores, por favor, verificação de quórum. Vereador professor Flávio, Jonei. Vereador Zé Maria. Zé Maria, passar no seu lugar, por favor. Sob as bênçãos, do Marcos. Marcos Tadeu, está doente? Está ok? Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-á faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Homenagens póstumas. Vereador Joaquim. Senhor presidente, nossos colegas vereador público presente, eu gostaria de um minuto de silêncio em homenagem à dona Geralda Nanini, que faleceu ontem, é uma moradora do Parque Pinheiros há muitos anos. Vários vereadores estiveram no seu velório, eu estive lá no seu enterro, uma pessoa muito religiosa, que sempre trabalhou em prol da igreja São Francisco, Santa Clara, na nossa região, e infelizmente nos deixou. De uma família de filhos muito bons, prestador de serviço para a propósito de Caldas, para a comunidade. Então, esse minuto de silêncio é uma homenagem que ela merece, que ela já está no reino de Deus, porque ela merece, pelo que ela fez aqui no nosso município. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu me associo também às palavras do vereador Joaquim com relação à dona Geralda, mas queria também fazer a mesma homenagem ao Edson Naldoni, popularmente conhecido como Capitão, que durante alguns anos jogou como atleta de futebol da Caldense, família tradicional de Poços de Caldas, a família Naldoni. O Edson foi também um líder comunitário lá do bairro São Sebastião, sempre trabalhando em conjunto com aqueles moradores, até os últimos dias ainda morava ali, nessa região sul,
E uma pessoa que faleceu muito cedo, com apenas 55 anos de idade, foi também atleta do Vila Nova, do bairro Vila Nova, dirigente, colaborador, um desportista, que a gente gostaria de reverenciar aqui nesse momento, um minuto de silêncio apenas. Obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu também gostaria, senhora presidente, nesse momento, pedir um minuto de silêncio, acompanhando os demais, pela morte de um grande mestre, que era que prestou relevante serviço aqui, que veio da Itália, o professor Nicola Romano. Nicola Romano é um grande amigo, companheiro, entendeu? Tive um grande acesso a ele, com bastante amizade com ele, com a sua também falecida esposa e seus filhos. Ele deixa uma lacuna muito grande, foi professor de São João da Escócia, na faculdade, enfim, é um grande mestre, e aqui em Poços de Caldas deve muito a esse cidadão que veio da Itália para enaltecer e também para viver na cidade do qual ele escolheu, que ele sempre falava, a cidade maravilhosa. Minhas homenagens ao Nicola Romano. Vereador Rogério Carrillo. Eu também queria pedir um minuto de silêncio pelas pessoas já aqui mencionadas, a dona Geralda Nanini, o nosso querido capitão, o Edson Aldoni, também muito bem lembrado pelo vereador Paulo Eustáquio, o professor Nicola Romano, mas também o pai de dois grandes amigos, o senhor Romeu Virgili. Ontem também foi o seu sepultamento. Então, por essas pessoas, associar esse minuto de silêncio. Quero somar a minha voz aos dos meus colegas, pedir a Deus que receba nossos irmãos e irmãs no reino dos céus e que as famílias possam, com a ajuda de Deus, ficarem conformadas que nessa vida aqui é apenas uma passagem. Um minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, ordem do dia. Só para constar que nós não teremos hoje o primeiro expediente, seguir o regimento aqui à risca, não temos o primeiro expediente, nada consta, né, tratando-se de uma reunião extraordinária, específica, para apreciação do plenário desse importante projeto, portanto, verificação de quórum novamente. Vereador Marcos Tadeu se encontra ausente por estar doente. Agora sim, então, senhor secretário, vamos para a ordem do dia. Processado e inscrito em discussão única. Processado inscrito em discussão única. Processado número 115 de 2016, projeto de lei complementar que autoriza, no exercício de 2016, a transferência de recursos financeiros das empresas do Grupo DME ao Poder Executivo, a título de distribuição adicional e extraordinária de dividendos, até o limite fixado na Lei das Sociedades Anônimas e da outras providências, valor de R$ 4.225.000,
Autoria do Executivo. Parecer pela aprovação do projeto substitutivo apresentado pelas comissões em conjunto. Vamos colocar em discussão do plenário o projeto de lei complementar que autoriza, no exercício de 2016, a transferência de recursos financeiros das empresas do Grupo DME ao Poder Executivo, a título de distribuição adicional e extraordinária de dividendos, até o limite fixado na Lei das Sociedades Anônimas e das outras providências. É um projeto de autoria do Executivo, e o que vai ser discutido hoje é um projeto substitutivo, mantendo todo o mérito do Executivo em relação ao objeto, e o parecer das comissões pela aprovação do projeto substitutivo. Vamos, então, colocar em discussão do plenário. Vereador Tiago Cavelanha, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Senhora presidente, eu acho que para nós iniciarmos essa discussão, já extinguindo qualquer possível dúvida de que essa casa, em algum momento, possa ter se manifestado contrário, e eu acho que eu posso dizer isso em nome dos 15 vereadores, apesar que todos terão oportunidade de se manifestar individualmente, eu gostaria de pedir, senhora presidente, que o senhor secretário fizesse a leitura na íntegra do parecer assinado conjuntamente por todos esses vereadores em nome das 3 comissões. Obrigado. Defiro. Senhor secretário, então, a leitura do parecer conjunto desse processado. Conjunto de todas as comissões, Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Administração. Parecer conjunto número 146 de 2016, processado legislativo 115/2016, relatório. Trato o processado legislativo 115/2016 do projeto de lei complementar encaminhado pela mensagem 026/2016, que autoriza no exercício de 2016 a transferência de recursos financeiros das empresas do Grupo DME ao Poder Executivo, a título de distribuição adicional extraordinárias de dividendos, até o limite fixado na Lei das Sociedades Anônimas e das outras providências. Preliminarmente, cumpre-nos registrar que em 13 de junho de 2016, através da indicação número 476/2016, assinada pela maioria dos vereadores, foi solicitado ao prefeito municipal o envio de projeto de lei em regime de urgência, que autorize o recebimento e a transferência de R$2 milhões do Grupo DME para a Irmandade do Hospital da Santa Casa, com a finalidade de saldar os valores de serviços prestados aos pacientes deste município e também atender futuros atendimentos. Embora não conste da mensagem 26/2016, a expressa menção à indicação 476/2016, o senhor prefeito justifica sua proposta, dizendo que, em última análise, o projeto de lei complementar ora apresentado vai ao encontro do desejo manifestado por essa Casa de Leis através da imprensa local, no sentido de impedir a descontinuidade do serviço prestado no âmbito do Sistema Público de Saúde do município de Poços de Caldas. Sabedor da responsabilidade e seriedade com que Vossas Excelências têm tratado as medidas que visam amparar a população, é que submeto ao crivo desta edilidade o presente projeto de lei complementar, na certeza de sua aprovação. E nem poderia ser diferente. Os registros históricos desta Casa Legislativa comprovam seu compromisso com os interesses de toda a população, mas com uma ênfase especial no quesito saúde, tal como demonstra o banco de dados da Câmara Municipal. Se o projeto de lei ora examinado vem ao encontro do desejo manifestado por essa Casa de Lei, através da imprensa local, no sentido de impedir a descontinuidade do serviço prestado no âmbito do Sistema Público de Saúde. Como bem afirmou o senhor prefeito em sua mensagem, jamais se cogitou nesta Casa a possibilidade de não acatamento da proposta. Feita estas considerações iniciais, passaremos a analisar a proposição. Do projeto de lei em si,
Em sua mensagem, esclarece o senhor prefeito municipal que trata-se de proposição de natureza temporária e excepcional, não que pretende revisar os limites mínimos e máximos de recursos financeiros a título de distribuição de dividendos de forma permanente. O projeto contém previsão para a transferência de recursos financeiros do Grupo DME para a Prefeitura Municipal, para que esta os repasse para o atendimento aos serviços de oncologia Santa Casa e também para a ampliação dos atendimentos de urgência e emergência no exercício de 2016. A bem da verdade, tendo em vista os exatos termos do projeto de lei complementar, o município apenas servirá de intermediário para repasse de valores aos serviços de oncologia e de urgência e emergência. 3 questões legais impõem atenção. A primeira, à luz da Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda, à luz da Lei Complementar número 111 de 2010. A terceira diz respeito ao contrato de concessão firmado entre a União e a DEMED, mais precisamente o seu 6º termo aditivo. Quanto às disposições da Lei da Responsabilidade Fiscal. Da forma como foi proposto o repasse, o projeto não se apresenta adequadamente formalizado quanto às exigências contidas no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida por Lei da Responsabilidade Fiscal. A receita proveniente do projeto estaria comprometida com o aumento da despesa do município na área de saúde e, portanto, seria necessário o encaminhamento da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa de que esse aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as leis orçamentárias. A natureza do evento torna impossível o cumprimento desta norma legal face à sua excepcionalidade e urgência. Quanto às disposições da Lei Complementar número 111 de 2010, a situação prevista no projeto de lei complementar acaba esbarrando no chamado princípio da segurança jurídica, pois dispõe sobre uma autorização para que não sejam observados os limites impostos pela Lei Complementar 111 de 2010 e também pelos estatutos das empresas do Grupo DME para a distribuição adicional de dividendos. O parágrafo 2º do artigo 202 da Lei Federal 6.404 de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, estabelece que, artigo 202, parágrafo 2º, quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do inciso 1º deste artigo. Vê-se, pois, que a disposição trata-se apenas de limite mínimo, nada dispondo quanto aos limites máximos, cuja fixação ficaria a cargo da Assembleia Geral através de alteração do respectivo estatuto. Isto quando este fosse omisso a respeito, o que não é o caso. Os estatutos das empresas do Grupo DME seguem as disposições contidas na Lei Complementar 111 de 2010, que fixou os limites máximos. Logo, a alteração do estatuto somente se mostraria viável após a alteração da redação dos artigos 11, 30 e 48 da Lei Complementar número 111 de 2010, uma vez que a disposição estatutária está de acordo com o que prescrito ficou nessa norma legal e não pode ser alterada sem antes haver modificado na lei. Desta forma, a única conclusão lógica que podemos chegar é a impossibilidade jurídica e legalidade de que se reveste o projeto de lei complementar. Por outro lado, também analisando as disposições contidas na Lei Complementar 111 de 2010, podemos encontrar alguns dos objetos sociais das 3 empresas do Grupo DME que merecem destaque. DME Participações, artigo 8º, inciso 5º. Celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou particulares com fins estritamente sociais, culturais e ambientais. DEMED, artigo 27, inciso 8º. Celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou privadas com fins estritamente sociais, culturais e ambientais, preservando o seu equilíbrio econômico, financeiro, após autorização da Assembleia Geral. DMEE, artigo 45, inciso 8º. Celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou privadas
com fins estritamente sociais, sem comprometer seu equilíbrio econômico-financeiro ou compromissos assumidos mediante aprovação da DME. Entendemos que as 3 empresas do chamado Grupo DME estão legalmente autorizadas a celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou privadas com fins estritamente sociais, desde que preservado o seu equilíbrio econômico-financeiro. Quanto ao contrato de concessão celebrado com a União, 6º termo aditivo. A recente celebração do 6º termo aditivo ao contrato de concessão 49 de 1999 da ANEEL, como também já avaliado pelas assessorias desta Casa e anexado ao processado, constitui impeditivo da participação da DME Distribuição S.A. DEMED na proposta aqui avaliada. Por esta razão, também entendemos que se deva excluir a DEMED, embora ela esteja legalmente autorizada a celebrar convênios. Essa exclusão visa dar agilidade à proposição e evitar contribuir para qualquer comprometimento às metas estabelecidas pela ANEEL a partir da celebração do 6º termo aditivo à concessão. Quanto à legislação eleitoral, é preciso aqui deixar claro que o artigo 73 da Lei Federal 9.504 de 1997, ao estabelecer as condutas vedadas aos agentes políticos em campanha, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais, veda em seu parágrafo 10º a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e orçamentária. A proposta aqui tratada versa sobre a autorização para que uma empresa pública não dependente, através de celebração de convênio, cumprindo com a sua responsabilidade social, possa auxiliar o município na regularização dos atendimentos nos serviços de oncologia e de urgência e emergência, no âmbito municipal, no exercício de 2016, com a destinação de uma subvenção social, no valor de R$ 4.225.000. Portanto, a medida aqui proposta não se enquadra como distribuição gratuita de bens e valores, tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos. Ademais, os serviços de oncologia, de urgência e emergência em nosso município vêm passando por dificuldades em razão da falta de recursos financeiros pertinentes ao pagamento do extrateto não repassado pelo Estado, tal como vem sendo de forma recorrente discutido nessa Casa Legislativa. Do mérito, reafirmando as assertivas contidas no relatório, a Câmara Municipal tem uma preocupação histórica com a saúde do município, não havendo razão alguma para que qualquer cidadão que conheça os problemas da cidade e o trabalho dos vereadores possam afirmar o contrário. Em meados de 2005, esta Casa autorizou o então Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas a realizar um repasse de até 14 milhões de reais, mediante convênio para salvaguardar ao interesse da população local, quitando dívidas que colocavam em risco o funcionamento do Hospital da Santa Casa. Passados esses 11 anos, a situação hoje enfrentada é diferente e estamos também aqui tratando de forma diferente a questão. Se por um lado, encontramos vícios de legalidade no formato da solução proposta pelo Poder Executivo, por outro lado, sentimos-nos no dever de encontrar um formato sem vícios, pois as razões, a responsabilidade e a seriedade do que nos foi proposto merece nosso acolhimento e respaldo. Por essas razões, acolhendo o que nos foi proposto por nossas assessorias e entendimento às discussões e entendimentos internos que a proposta mereceu ao longo da última semana, encontramos de forma reta, responsável e séria uma solução acolhendo integralmente o que foi proposto pelo senhor prefeito municipal, só que sem nenhum entrave de ordem legal. Assim sendo, a fim de facilitar seu entendimento e sua deliberação em reunião extraordinária, ao invés de apresentarmos várias emendas ao proposta original, optamos pela apresentação de um projeto de lei substitutivo, alicerçado tanto na Lei Complementar Federal 101 de 2000, quanto na Lei Complementar Municipal 111 de 2010, numa visão diferente para tratar a mesma situação.
O substitutivo se apoia no artigo 45, inciso 8º da Lei Complementar 111 de 2010, que autoriza a DME Energética S.A., a DME, a celebrar contratos e convênios com organizações públicas ou privadas, com fins estritamente sociais, sem comprometer seu equilíbrio econômico-financeiro ou compromissos assumidos mediante aprovação da DME. Nossa proposição também encontra o respaldo no artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre a destinação, mediante lei específica, de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas. O voto. À vista do exposto, firmamos parecer favorável à proposta apresentada pelo senhor prefeito municipal, porém, na forma expressa no projeto de lei substitutivo, que segue anexo a esse nosso estudo e firmado por todos os senhores vereadores. Somo, pois, pela aprovação do projeto de lei substitutivo. Este, ao parecer, assinam aqui os vereadores: vereador Rogério Carrillo, relator da Comissão de Finanças, vereador Tiago Cavelanha, relator da Comissão de Justiça, vereador Paulo Eustáquio de Souza, relator da Comissão de Administração Pública, vereador Paulo Tadeu da Silva da Arcádia, vereador Joaquim Sebastião Alves, vereadora Maria José Escaciotti de Souza, vereador Valdir Sementili, vereador José Maria Siqueira Vieira, vereador Luiz Carlos Pena e Silva, vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, vereador Antônio Carlos Pereira, vereador Jonei Leandro Eiras, vereador Flávio Henrique Faria e também a presidente desta casa, a vereadora Regina Sioff. E o vereador Rogério Andrade. Em discussão. Com a palavra, o vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, a gente tem hora que fica muito triste com certas coisas que acontecem, né? A gente ficamos aí dias e dias estudando para achar a melhor fórmula para poder pôr esse processado para votar. E quando chega aqui hoje, a gente vê que tem pessoas contrárias, até nos forçando, ameaçando a gente votar contra. Uma coisa que nós discutimos, as assessorias, nós vereadores, eu quero deixar aqui parabéns às nossas assessorias, doutor Hernando, doutor João, as meninas da secretaria, todos nós vereadores, que debruçamos sobre esse problema, que nós fomos muito cobrados, e com razão da população, né? Então, a gente fica triste saber que vem uma pessoa aqui de uma entidade e nos questionar por que nós estamos votando uma coisa que gente, não dá para acreditar. Eu fico muito triste, porque eu acho que nesse momento, tantas pessoas aqui associadas para poder resolver o problema da Santa Casa, da Unacom, né, como também queremos resolver o problema da Santa Lúcia, que presta um excelente serviço para a nossa comunidade, a gente sabe muito bem disso. Então, a gente fica triste, mas nada nos vai abater. Voto favorável, com o maior prazer, e se tiver mais, tenho certeza que todos os vereadores, quando tiver qualquer coisa que é para ajudar essas entidades, os hospitais, a gente tem que estar favorável. Então, nesse momento, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao doutor Hernando, ao doutor João, a todos nós vereadores, ao público presente que veio aqui nos apoiar, que nada vai nos impedir. Muito obrigado e creio em Deus que será tudo certo. Obrigado, vereador Joaquim. Vereador Pastor Valdir. Senhora presidente, secretário, vereadores, deixar bem claro, né, que quando a gente está falando, né, de estar fazendo um processado para a Santa Casa, para o Santa Lúcia, nós estamos, eu não falo nem diretamente a gente está fazendo com a população, as pessoas que estão precisando desses procedimentos. É muito bom ressaltar isso, né, que a gente muitas vezes pensa numa entidade com um nome, mas essa entidade ela está representada
pelas pessoas e alguns representantes aqui que precisam desses procedimentos. Então, é muito importante ressaltar que nós estamos favorecendo, não entidades, nós estamos favorecendo uma população que precisa dessa ajuda. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, somente que nós precisamos lembrar algumas coisas. A Santa Casa faz parte da história de Poços de Caldas. Ela é uma entidade, mas faz parte da história da nossa vida, né? Muitos nasceram, muitos tiveram seus filhos e muitos se trataram e se tratam na Santa Casa. Também sabemos que a exigência da prestação de contas por parte de todas as instituições que recebem dinheiro público está sendo cuidado, sim, porque senão ela não continuaria a receber. Precisa-se ter olhos cada vez mais atentos, com certeza. Isso faz parte, porque o dinheiro público é o dinheiro da população, e por isso nós também estamos aqui, mas nós não temos como ser a contrapartida dessa prestação em função do dinheiro, desta prestação de contas e para aquele que repassa o dinheiro. E nesse momento é que eu também gostaria de lembrar que a forma que nos veio esse processado inicial e o cuidado que todos os vereadores tiveram para que nós achássemos os caminhos legais, os caminhos constitucionais, os caminhos humanos também. Não são só políticos, não, porque é isso, disse o pastor, nós estamos falando das pessoas. E fico também muito preocupado quando as pessoas colocam numa situação em que há atendimento de ricos ou pobres, mas nós sabemos que nós simplesmente nos mantemos na humanidade quando estamos doentes. A todos nós. Pode ser um avanço a mais, um avanço a menos, um melhor ou um pior, mas a Santa Casa está aí. E nós, vereadores, dentro daquilo que foi possível, cuidando também do DME, que é um patrimônio da cidade de Poços de Caldas, não podemos nos esquecer, cuidadosamente fizemos esse trajeto, para que esse dinheiro, inclusive, também tenha prestação de contas, que o convênio que seja firmado com a destinação específica para a oncologia da Santa Casa, para a urgência e emergência, parte para a Santa Casa, parte para o Santa Lúcia, com a contrapartida, não é, dos devidos serviços prestados. Então, nós precisamos, sim, em Poços de Caldas, tomar muito cuidado, porque a todos parece que, quando estamos aqui, nós só sabemos fazer o jogo político. Mas nós fazemos, sim, a política, porque é o meio que nós temos de poder, nesse momento, darmos, não é, legalmente, formalmente, a viabilidade de se transferir para a Santa Casa e para um serviço que todos os que estão aqui, muitos que são atendidos na oncologia estão aqui, não é? Sabem como é dolorido. Então, um voto favorável, um voto de congratulações às nossas assessorias, ao doutor Hernando, ao doutor João, a todos aqui da casa, porque encontraram esse caminho. E esse caminho é o caminho de fazer a política do bem. Parabéns. Obrigada, vereador Maria José. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, hoje, senhora presidente, é um dia muito feliz desta casa. Principalmente eu, como relator da administração pública, e sabendo, senhora presidente, senhores vereadores, do compromisso que nós temos com o Hospital Santa Casa e também com o Hospital Santa Lúcia. São pouco o dinheiro, né, que vai ser destinado a esses dois hospitais. Urgência e emergência, Santa Lúcia, e também do Hospital Santa Casa. 200 e mais 200. Mas o mais importante é esse projeto do NACOR, que é um projeto que fala, é a vida, senhora presidente, é vida. E nós sabemos o compromisso com essa instituição filantrópica, que é o Hospital Santa Casa, que eu tenho orgulho de falar e de pertencer àquela família. Por que eu falo isso, senhora presidente, senhores vereadores? Que a minha mulher, a minha esposa, veste a camisa do Hospital Santa Casa há 41 anos naquela instituição. É uma pessoa do qual ela veste a camisa há 41 anos e jamais poderia ser contrário a um projeto de grande magnitude como esta. Ontem eu fiquei muito triste, senhora, os oportunistas até então
colocou nas redes sociais, certo? Cobrando das pessoas que têm os suas famílias doentes, cobrando para que viesse essa casa cobrar dos senhores vereadores. Os senhores vereadores eram contrários a esse projeto. Os oportunistas que lutam e que tiram proveito da vida indefeso das pessoas que fazem tratamento oncológico. Eu perdi um irmão há pouco tempo, somente eu sei o que nós passamos. E nós não podemos passar e deixar essa responsabilidade a cada um de nossos ombros, tá certo? Do compromisso que nós temos com a população, não somente da cidade de Poços de Caldas, também da cidade vizinha, senhora presidente, da cidade vizinha. E nós sabemos que a Santa Casa, a senhora foi diretora clínica, nós temos um corpo clínico de muita responsabilidade nessa casa. Uma administradora, Renata, que às vezes ela chora porque ela não tem, às vezes, verba para assumir aquele compromisso, em nome da população. A gente, não somente Renato, toda a diretoria, eles fazem, assim, senhora presidente, unhas e dentes para salvar e atender a população daqui, a que vai naquele hospital. De forma que estou feliz. Não precisava dessas pessoas postar nas redes sociais cobrando os senhores vereadores. Os 15 vereadores, nós temos responsabilidade de salvar. Não vai salvar, vai amenizar. Mas quantos projetos vierem aqui para favorecer Santa Casa e mesmo Santa Lúcia, eu acho que essa casa tem que unir, dar os braços e votar. Porque não está votando para o Hospital Santa Lúcia, que também somos muito bem tratados. O diretor está aqui, o doutor Aum, e também o corpo clínico, os diretores do hospital também se fazem presente. Tá certo? É muito feliz essa votação de hoje. E quem ganha com isso é aquela população que ficou com medo dessa casa deixar aquela instituição fechar. Como, a senhora presidente? Nós temos responsabilidade da saúde e da vida. Portanto, meu voto é favorável. Dê um parecer favorável, com muito respeito à população, que esse voto vai salvar e ajudar a amenizar a situação de Santa Casa e daquelas pessoas que fazem o tratamento oncológico, do qual só quem não passou por isso, que às vezes a gente acha que não acontece conosco, mas acontece, senhora presidente. E é a coisa triste lidar com a pessoa que faz tratamento, como eu tive. Por final, eu pedi a Deus que levasse o meu irmão novo, 50 e poucos anos de idade, deixou um filho adolescente de 16 para 17 anos, e uma menina, senhora presidente, que está estudando aqui em Convenientes, fazendo engenharia alimentar. Certo? Senhora presidente, só quem não passou por isso, espero que ninguém passe o que eu passei, em nome de Deus, em nome da minha família. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, essa tarde é uma tarde muito importante para mim, coração partido, porque em 78, meu pai necessitou fazer tratamento de câncer. Não conseguiu fazer em Poços de Caldas, foi precisar fazer em Ribeirão Preto. Hoje, graças a Deus, nós temos um CACOM em Poços de Caldas. Isso daí é muito importante para nós, para Poços de Caldas, é uma das coisas que a gente tem que agradecer muito. Temos que agradecer a Santa Casa, primeiramente, o Santa Lúcia, Santa Casa, de poder fazer o que eles fazem por Poços de Caldas. Mas também, nós não podemos paralisar o Legislativo e o Executivo. O prefeito mandou, nós votamos, analisamos, nenhum de nós somos contra, não. São pessoas maldosas, que querem fazer uma imagem que não tem necessidade. Então, nós vamos votar, eu acredito, todos os vereadores favoráveis, para o bem, não da Santa Casa, é para as pessoas que necessitam desse tratamento, igual meu pai passou e necessitou, igual eu acabei de dizer, teve que ir embora. Agora nós temos em Poços de Caldas para poder fazer esse tratamento. E quero também, senhor presidente, se eu puder, tem um projeto que diz que vem para cá, para mais uma verba, para ajudar uma parte da Santa Casa. O prefeito vai mandar. E eu gostaria que o prefeito fizesse uma coisa, mandasse também para a hemodiálise, exclusivamente, igual veio para o CACOM, vim para a hemodiálise, que tem muitas pessoas que estão sofrendo e tem que sair de Poços de Caldas para ir ao Alfenas. E essa pessoa me procurou, é uma pessoa da polícia, me procurou, Lical, meu pai sai e vai lá para Alfenas.
e as 3 máquinas da Santa Casa estão quebradas. Eu não fui, não sei. Então, a gente podia, nós todos, vereador, fazer uma indicação ao prefeito, assim que ele mandar esse projeto de lei, que a Santa Casa participe para a gente o que está necessitando para a Hemodiálise funcionar tranquilo, sem dificuldade. Isso, e meu voto é favorável, e boa tarde a todos. Vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui na Casa do Povo. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui a presença da diretoria, tanto da Irmandade da Santa Casa, quanto do Hospital Santa Lúcia, na pessoa da Renata e do Dr. Raul. Eu gostaria, nessa minha participação, nessa minha reflexão, colocar algumas coisas. Primeiramente, a gente precisava deixar muito bem claro que tudo isso que nós estamos fazendo é pela falta de pagamento do Estado ao NACOM. Esse é o primeiro ponto. O município não tem responsabilidade nenhuma por isso, porque são verbas diretas que teriam que ser repassadas ao NACOM. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, que essas dívidas se acumulam desde o ano de 2012. Desde o ano de 2012, e hoje talvez chegamos aí no momento de estrangulamento total do sistema. Então, isso são coisas que precisam deixar bem claras. A outra coisa é o esforço. A sensibilidade, eu queria saudar aqui também a presença do Dr. Antônio Ângelo, secretário adjunto de saúde. Tinha visto o senhor dali e tinha perdido de vista. Mas o esforço que o Executivo e o Legislativo estão fazendo nesse momento difícil em que nós encontramos dentro desse processo aí da UNACOM, da falta de atendimento, e como bem disse aqui os vereadores que já tiveram casos na sua família, de pessoas que precisaram do tratamento, também tive. Eu acho que é difícil uma pessoa que não tenha algum parente, alguma pessoa próxima, que foi devastado pelo câncer, e sabe o sofrimento que isso traz, não somente às pessoas que sofrem da doença, mas também a toda a família, os amigos, que vê a pessoa ali, às vezes, sem condição, na sobrevida mesmo, se definhando e vendo a vida se esvaindo, pela potência que tem essa doença na vida do ser humano. Então, o que acontece? Hoje nós temos aí o prefeito sensível, precisa ressaltar isso, sensível, e a gente percebe que a sensibilidade, como disse aqui a vereadora Maria José, vem da natureza humana, porque ao mesmo tempo que o Executivo tinha a sensibilidade lá e já vendo esta possibilidade que estamos adotando aqui, essa Casa de Leis, através de todos os vereadores, também já tinham colocado isso como uma possibilidade. Então, nós não temos hoje nenhuma dificuldade em aprovar o que estamos aprovando hoje, vereador Paulo Eustáquio, porque é uma junção de responsabilidade do Poder Executivo e também da Câmara Municipal de Poços de Caldas, através de todos os seus vereadores. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é responsabilidade, sim, cuidado com o povo, sensibilidade com aquilo que precisa, né? E eu também não poderia deixar de dizer que quando nós chegamos perto de um período eleitoral, as coisas acontecem. Eu tive a possibilidade de ver pessoas aparecendo, gravando vídeos na internet, dizendo que nós estamos quase conseguindo salvar a UNACOM, como se ele fosse o único sensível, o único que tivesse um olhar diferenciado, como se ele fosse o salvador da pátria, que não tivesse nessa cidade, não tivesse prefeito, como se nessa cidade não tivesse vereadores legitimamente eleitos pelo povo e que tem responsabilidade com as coisas que acontecem nessa cidade. Então começa a aparecer os oportunistas, já olhando para as eleições que vão acontecer no mês de outubro, querendo pegar carona no sofrimento de uma das pessoas que precisa, de uma dificuldade que os hospitais encontram para se promover.
Promover em cima de quem? Por quê? Então, essas coisas precisam ser ditas, precisam ser reveladas, porque aqui, hoje tem 15 vereadores. Em outubro, o crivo da população se faz presente. É lá que nós trocamos, é lá que nós escolhemos quem vai permanecer, quem vai chegar, mas o importante é que quem chegue nessa Casa de Lei tem que ter responsabilidade. Responsabilidade moral, responsabilidade ética, responsabilidade com as pessoas, com os rumos da cidade. E essa Casa de Lei, como foi dito no nosso parecer, tem histórico, vereador Thiago Cavelanho, histórico de sensibilidade em todos os momentos cruciais que essa cidade precisou. Essa Câmara Municipal nunca se furtou, e aí fala a Câmara em todo o seu período, nunca se furtou de dar a sua contribuição. Então esta é a minha reflexão para dizer que vai ser o que vai, todos os vereadores vão dizer, o meu voto é favorável, desde o início já era favorável. E eu fico pensando que várias pessoas tentaram levantar, jogar a população, pegar pessoas que estão passando por dificuldades, que estão em tratamento, como se tivesse que fazer alguma pressão em vereador ou vereadora para que isso aqui pudesse ter um bom êxito. Então aqui existe uma Câmara séria, responsável, consciente das suas obrigações, dos seus deveres, e é isso que nós estamos fazendo aqui, dando a nossa cooperação, a nossa parcela, nesse momento importante da saúde de Poços de Caldas. Ainda hoje vi uma reportagem referente à Santa Casa de São Sebastião dos Paraíso, né? Uma coisa muito triste, e aqui nós estamos dando o caminho mais limpo, mais legítimo, mais legal para responder a ansiedade da população, e eu digo que ela é por um todo, do carinho que tem pela Unacom, porque hoje tem pessoas que precisam, e com certeza outras vão precisar, e nós temos que garantir aquilo que conquistamos com muito trabalho, com muita luta, que é o serviço sendo prestado a contento para a população. Então meu voto é favorável, senhor presidente, e quero parabenizar todos os vereadores e vereadoras desta casa, por sua responsabilidade, por sua lealdade, por sua determinação em dar essa contribuição neste momento importante da nossa cidade. Obrigado. Vereador Jonei. Senhora presidente, secretário, vereadora, vereadores, senhoras e senhores, ouvindo atentamente os meus colegas, a gente só tem que agradecer de estar pertencendo a uma Câmara tão correta, tão digna de responsabilidade como a gente tem aqui dentro. A gente faz tudo aqui dentro pela legalidade, embasado pelas comissões, pelas assessorias jurídicas e assessoria técnico-legislativa. Nós não podemos nos furtar da responsabilidade que nós temos perante a nossa população Poços Caldense. Então, sendo uma Casa de Leis, nós temos que ver a veracidade das mesmas para que tudo ocorra dentro da legalidade e ouvindo a população, trazendo o conforto, a responsabilidade, ao calor humano, à Santa Casa, ao Hospital Santa Lúcia e, por que não dizer, ao Unacom. Então, eu quero deixar aqui o meu voto favorável a todas essas situações que estão passando e que a população de Poços de Caldas pode ter certeza que pessoas existem, como o nosso colega, o senhor Rogério falou, que vão às redes sociais denegrir a imagem da nossa Câmara. Nós estamos aqui imbuídos todo no mesmo sentido da legalidade, do amor ao próximo e principalmente da legalidade pelas leis. Então, eu quero deixar aqui bem claro que eu sou favorável a esse substitutivo, tanto do Legislativo quanto do Executivo, da sensibilidade do senhor prefeito junto conosco, e que conte conosco que essa casa é uma casa de responsabilidade, porque aqui dentro não dá nenhum bandido, não dá nenhum marginal que faz parte dos 15 vereadores. Parabéns à assessoria legislativa, parabéns à assessoria jurídica e às secretárias que direcionaram e nos orientaram ao nosso voto de hoje. Muito obrigado. Vereador Zé Maria. Senhora presidente, caros colegas vereadores, público presente, quero deixar aqui o porquê do meu voto. Eu falo com conhecimento de causa.
voltei a trabalhar novamente na macro-região que abrange 153 cidades do sul de Minas. São vários hospitais que estão fechando, como diz o Rogério aí, o exemplo da cidade próxima em São Sebastião. Em nenhum desses lugares, o Executivo com o Legislativo tiveram a sensibilidade como a nossa cidade, que estamos agindo com a razão e o coração, por uma causa justa, e a importância que tem essas duas instituições. O nosso Hospital Santa Lúcia, que hoje referência nacional, eu sou testemunho do quanto ele tem feito por toda essa Minas Gerais e às vezes até fora daqui. A Santa Casa, com sua tradição e presença sempre na nossa sociedade, junto à nossa comunidade. Então, parabéns, colegas, parabéns ao Executivo também e ao nosso Legislativo, porque nós somos exemplo para essa região e Brasil, porque nós estamos agindo em prol de causas justas e não temos esse exemplo em outros lugares. Obrigado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, este ano é meu 8º ano como vereador e representante da população pós-caldense nessa casa. Poucos dos processados me trouxeram tanta motivação em votar como esse. Poucos processados trouxeram de forma explícita a sensibilidade, a boa vontade, a boa relação entre executivo e legislativo em discutir e caminhar e convergir para aprovação de um projeto, com tanta rapidez e com tanta responsabilidade, como já foi dito pelos meus colegas aqui. Essa discussão foi tratada de forma suprapartidária, onde todos tivemos a oportunidade de sentar por mais de uma vez para desenharmos um caminho possível, um caminho legal, para que hoje todos aprovássemos esse projeto com tranquilidade. A manifestação inicial dessa ideia partiu daqui. Esquecem de dar valor, ou esquecem de publicar que essa casa se pronunciou através de uma indicação, ainda no dia 23 de maio, se eu não estiver enganado, ao Executivo para que providenciasse com urgência esse projeto deste repasse. Longe de nós aqui queremos pleitear a autoria disso, a paternidade disso. Acho que todos nós temos aí o nosso mérito e a nossa boa intenção, que, como já disse a vereadora Maria José, é manter aquele serviço funcionando. Mas não poderia também de registrar, senhora presidente, além da minha alegria em votar favorável a esse processado, a minha tristeza de ver a forma como esta casa foi exposta com relação a este assunto. Tentaram fazer daqui um covil, tentaram expor nossos servidores de anos de carreira, tentaram da forma mais baixa possível colocar a população contra esses vereadores, dizendo que nós éramos contra. Eu jamais ouvi, em momento nenhum da discussão desse processado, da boca de nenhum vereador, qualquer que fosse a menor intenção de votar contrário ou de caminhar contrário a esse projeto. Fico triste de ver que a nossa Câmara ainda é frágil nesse sentido, que pessoas inescrupulosas, pessoas que chegam a ser criminosas, conseguem muitas vezes direcionar a população contra um poder, a uma casa que representa a população de Poços. Eu assustei essa semana ainda quando andava pelas ruas e várias pessoas vieram me questionar por que a Câmara é contra o repasse do DME à Santa Casa. Eu falei, mas quem te disse isso? A Câmara não é contra. Será que algum vereador está mudando de ideia? Será que alguma assessoria está mudando de ideia? E chegava aqui e falava, não, está tudo caminhando bem, dentro do que tem que caminhar e na maior velocidade possível. Mas eu ainda insistia em ouvir. Pessoas ainda insistiam em me questionar. Por que os vereadores são contra? Escutei outro dia, só 3 vereadores que são favoráveis. Mas da onde estão tirando isso, meus amigos? Todos incitados pela maldade de oportunistas, de pessoas que, como eu já disse, chegam a ser criminosas nessas insinuações. Não respeitam isso. Se não querem respeitar os vereadores individualmente, é um direito de cada cidadão, de cada eleitor. Mas o respeito ao poder legislativo é fundamental. É um princípio da democracia.
Essa casa que hoje está ocupada por nós 15, mas já foi ocupada por muitos e muitos outros representantes que, como nós, zelam pelo nosso município. Então, jamais essa casa se pronunciou contra. E registra aqui o meu repúdio a essas falas, a essas postagens que incitaram a população, muitas vezes ignorante, que não procuram saber a verdade do assunto, a se pronunciar contra. Repito, não o vereador A ou B, não, mas se pronunciar contra a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, Poder Legislativo de Poços. Espero, senhora presidente, que a verdade venha à tona com a votação hoje. Espero que todos os presentes aqui ajudem a levar para aquelas pessoas que anunciaram que nós éramos contra, que aquilo era uma mentira. Ajudem a desmascarar aqueles infelizes que tentaram de forma rasteira jogar Poços de Caldas contra seus representantes. Espero que vocês aqui presentes nos ajudem com isso. Isso foi uma mentira das mais sujas que tentaram plantar na nossa população. Senhor presidente, eu encerro aqui dizendo que nosso trabalho não acaba aqui. Todos nós sabemos que isso é uma ajuda, é um respiro para que aquele serviço possa pelo menos voltar a funcionar contento. Mas não está nem de perto cobrindo as despesas ou as dívidas que aquela a instituição do NACOM tem ainda com os seus servidores e com as despesas do seu atendimento. Terça-feira passada, essa casa, eu digo esta casa porque foi um documento assinado pelos 15 vereadores, aprovou uma moção de apelo ao governo do Estado para que ele se pronuncie a respeito dessa dívida. Repito o que eu disse na votação de terça, não adianta agora nós ficarmos elegendo culpados, foi o ex-secretário, foi o Estado, foi a própria Santa Casa que não se manifestou anteriormente, não adianta agora nós ficarmos buscando culpados para isso, o que adianta agora é nós buscarmos solução, que nós continuemos cobrando do Estado enquanto poder legislativo, repito, não é uma cobrança individual do vereador ou da vereadora, é a Câmara de Poços de Caldas, juntamente com o Executivo, com o Prefeito Municipal, juntamente com a Santa Casa, que deve continuar insistentemente cobrando da Secretaria de Estado de Saúde, que corrija essa situação, porque isso aqui é um paliativo. Fim do ano, acaba essa nossa ajuda, acaba a vigência desse projeto. E aí? A próxima Câmara terá que passar por esse processo todo de novo? Então, quem sabe essa votação, quem sabe a gravação da ata dessa reunião chegue até a Secretaria de Saúde do Estado, para que eles se pronunciem e se sensibilizem. Mas não tem dinheiro, que providencie, que dê um jeito. Nós não estamos tratando só de Poços Caldenses, nós estamos tratando de mais de 80 municípios aqui em Poços. Então o Estado tem sua responsabilidade sim, e que ele haja rápido, em nome do Legislativo e principalmente em nome daqueles pacientes que precisam tanto desse serviço. Meu voto é favorável, obviamente, como já tinha assinado ali, assim como acredito ser o voto de todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Andrade. Logicamente favorável, plenamente de votar a favor disso, eu acho que é uma necessidade e cabe a nós ajudarmos os hospitais que atendem a população nossa e de toda a região. Todos os hospitais, não só de Poços de Caldas, do Brasil inteiro, passam por essas necessidades. Eu acho que isso é devido a uma falha da nossa política de saúde, federal, estadual, o financiamento de saúde, aonde as entidades ponta, onde são os hospitais, são obrigados a atender todo mundo que chega à sua porta e atender todos, e o financiamento não é comprometido isso. Paga-se quando quer, como quer e a tabela que quer. Isso é uma coisa que não dá mais para continuar assim. Isso tem que ter um pensamento a nível nacional todinho de reorganização da parte financeira disso. O hospital, a Santa Casa, o Santa Lúcia, atende todo mundo que chega na porta. Quem a gente vê que fica, a gente vê em outras cidades maiores, que fica no corredor, que fica sem atendimento, nós não temos isso. Graças a Deus que tem hospitais que são referências, que atendem, que faz isso. Só que não tem um compromisso do governo em pagar em dia isso. Se pelo menos pagasse em dia o que é feito, eu garanto que a gente não estaria votando isso aqui muito. Porque os hospitais têm condições de sobreviver e com isso, com as suas administrações, tudo.
Hoje eu fico mais feliz que depois de 40 anos, primeira vez acho que vai ter uma votação de um dinheiro extra para o Santa Lúcia, coisa que nunca teve. As administrações passadas, muito pelo contrário, até perseguiram o hospital contra coisas que ele fazia. Chegavam lá até ameaçar cortar a luz, porque o hospital não pôde pagar a conta de luz, porque pagou os funcionários, comprou medicamento, até isso foi ameaçado. Então, hoje eu fico contente, trabalho lá no hospital há 15 anos, 16 anos que eu trabalho no hospital, mas há 40 anos que o hospital nunca recebeu um tostão de verba aprovada por aqui, por nada. Hoje é a primeira vez que a gente vai aprovar um dinheiro para o Santa Lúcia. E ele está sobrevivendo, crescendo, está lá lutando, porque a administração lá é coerente, sabe como que fazer, sabe como avançar, sabe como investir, sabe como fazer isso. Parabenizo eles, porque eles estão fazendo certo. Como a Santa Casa também faz, passa por suas dificuldades, o município ajuda, o DME já ajudou muito e vai continuar ajudando. E nós temos que agradecer à cidade que nós temos o DME para podermos tirar dinheiro e pôr lá. É um dinheiro que nós todos pagamos, que nós todos contribuímos com a luz que a gente gasta, e nós estamos pegando dinheiro. E as cidades que não têm isso? Exemplo é São Sebastião do Paraíso, que eles não têm aonde tirar, não tem um DME que pode dar um dinheiro. Agora, até quando o DME vai aguentar? Até quando ele vai sobreviver na política de energia elétrica que nós temos no país? Então, cabe aos hospitais a lutarem na sua administração para buscar recursos, arranjar um jeito de buscar recursos, de poder manter as suas atividades. Nós temos muitas Santa Casas no Brasil que estão sobrevivendo, apertado, mas estão sobrevivendo. Por quê? Descobriram como administrar isso, descobriram como buscar recurso para poder administrar isso. A gente, igualzinho o Tiaguinho falou, nós vamos garantir isso até o final do ano. E o ano que vem? Como que vai ser? Como que nós vamos fazer isso no ano que vem? Não sei quem vai estar aqui, vai votar nisso, o DME vai ter dinheiro para colocar lá de novo? Como que vai ter a nossa política? Então nós temos que nos preocupar com isso. Nenhum vereador aqui, em nenhum momento, eu não vi nenhum falar disso, muito pelo contrário, vinha perguntar se precisava mesmo, eu falava que até que era pouco dinheiro, tinha que mandar mais. Se pudesse mandar mais, tomara que pudesse mandar mais, porque são duas entidades que nós temos aqui, referência no Brasil inteiro, a Santa Casa e o Santa Lúcia. O Santa Lúcia recebe paciente lá do norte de Minas que vem acabar parando aqui em Poços de Caldas. Por ser referência, a Santa Casa também. Nós não temos paciente que fica aqui jogado na rua ou jogado numa UPA, alguma coisa, que morre sem atendimento. Nós não temos isso em Poços de Caldas. Por quê? Porque nós temos entidades honestas, que estão trabalhando, que estão prestando o seu serviço. Agora, essas entidades precisam ver como que elas vão buscar recurso, porque vai acabar minguando o recurso do DME daqui a pouco. E a única entidade, nós ainda bem que temos DME hoje, mas será que nós vamos ter o ano que vem dinheiro para fazer isso? Então, o financiamento de saúde do governo federal, estadual, precisa ver isso. Quando o município presta, a entidade presta o serviço, tem que ser repassado o dinheiro. Não pode falar não tenho dinheiro. O município, o Hospital Santa Lúcia Santa Casa pode falar não vou atender mais porque acabou o dinheiro? Não pode. Ele tem que continuar atendendo. Então, tem que ter, como eu falei aqui quando a gente teve a moção, eu acho que cabe o legislativo ir lá no governo estadual. Cadê o dinheiro? Como vocês vão fazer isso? Qual é a previsão de pagamento? Como tem que ser pago? Como vocês vão fazer isso? Nós vamos pagar em 10 parcelas. Avisar a Santa Casa e o Santa Lúcia como que é isso, porque o Santa Lúcia também tem dinheiro para receber lá também. Então, eu acho que nós temos que trabalhar junto, todo mundo lutar e agradecer que a gente tem o Santa Lúcia e Santa Casa em Poços de Caldas. E temos o DME que vai poder dar o dinheiro. Porque se nós hoje não tivéssemos DME, imagina o caos que nós estaríamos na saúde hoje. Nós não teríamos dinheiro para dar para a Santa Casa e para a Santa Lúcia hoje. O DME é uma entidade que, graças a Deus, que nós temos ela, que estão aí, é coisa da história do município, que estão aí. Agora, com essa política que tem de energia, como que está? Será que vai sobreviver muito tempo? Temos as nossas dúvidas, mas sou totalmente favorável, acho que isso aí tem que ser feito. Agora, eu espero que o Santa Lúcia e a Santa Casa consigam, na administração, buscar recursos de outras maneiras, porque é difícil. Se continuar a política do jeito que está de saúde no país, nós estamos roubados. E hoje eu até vi, hoje não, ontem, o
ministro da Fazenda falando sobre o teto da saúde que vai gastar, que só vai aumentar a inflação ano a ano. Isso vai acabar com a saúde, não vai ter dinheiro. Isso aí é um absurdo. A educação e a saúde vai ter um aumento só do gasto, da verba, em cima da inflação. E a população cresce a nível de inflação ou cresce muito mais? Como que nós estamos? Então, nós vamos entrar num caos, se continuar assim, um caos grande na saúde no Brasil inteiro. Então, os hospitais têm que modernizar a sua administração, tentar buscar recursos de uma maneira que se torne autossustentável. Como fazer isso? Aí cada um tem que ver como vai fazer. Mas sou totalmente favorável, acho que tem que fazer isso e espero que o governo estadual consiga repassar esse dinheiro, extrateto que está lá parado, que a gente sabe que esse valor é enorme. A Santa Casa tem que receber muito dinheiro, o Santa Lúcia tem que receber muito dinheiro, que esse dinheiro venha para beneficiar a população da cidade. Porque senão não vai ter jeito, daqui a pouco não vai ter dinheiro para isso. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Quer escrever? Estava querendo ser o último, mas está todo mundo querendo ser o último aqui, né, professor Flávio? Acho que a última vai ser Antônio Carlos, presidente. Mas eu queria aqui, em primeiro lugar, saudar todos os presentes, saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, e primeiro fazer aqui uma elegia, né, às instituições hospitalares de Poços de Caldas. A Santa Casa pela sua história, pela sua tradição, pelos serviços que presta, e o Santa Lúcia por tudo que significa aí para a saúde pública em nosso município, em nossa região, instituições que merecem o nosso maior respeito. Eu queria, de certo modo, pedir licença para historiar um pouco esta questão referente a esse socorro que o município presta nesse momento, a estas instituições. Primeiro dizer que nós estamos fazendo uma sessão extraordinária. Poderia ter perfeitamente seguido o rito normal desta casa e votar um projeto desse em 2 sessões, 2 discussões, 2 votações. Mas a sessão extraordinária tem exatamente o papel de antecipar uma solução diante da gravidade do momento em que nós vivemos. Isso, por si só, já seria suficiente para as pessoas medianamente inteligentes compreenderem a nossa pressa em resolver essa questão. A segunda questão que eu queria colocar é que, salvo engano, a primeira vez que essa questão da Unacom foi levantada nesta casa foi no dia 17 de maio. Eu não me lembro exatamente qual foi o vereador, o professor Flávio, eu acho que o vereador Antônio Carlos também mencionou essa questão, eu não me lembro mais qual o outro vereador, que levantou a questão das dívidas do Estado com a Unacom. E eu, naquele momento, já sabendo dessa intervenção, procurei me informar e então soube que havia já uma iniciativa do Poder Executivo de buscar a solução junto ao governo do Estado, que, num primeiro momento, apresentou dificuldades de ordem orçamentária. Essa questão das dificuldades de ordem orçamentária foi resolvida pelo prefeito na Secretaria de Governo e, na sequência, nas 2 reuniões seguintes, o município foi informado que a dificuldade não era apenas orçamentária. Num primeiro momento falava-se de discrepância de valores, depois entenderam que não havia discrepância de valores, mas que havia dificuldade para o Estado, tendo em vista a forma... eu peço, por favor, silêncio, que tem vereador com a palavra, por favor. A forma como o credenciamento do tratamento de oncologia e impostos se deu, de modo que os recursos do governo federal não foram devidamente distribuídos para as responsabilidades assumidas por Poços de Caldas na região. Esse credenciamento foi um credenciamento conquistado a duras penas, contra o interesse
e contra a vontade do governo do Estado naquela época, lá em 2002, contra o governo do Estado, não queria, a Secretaria de Saúde do Estado não queria esse credenciamento, e foi conquistado a duras penas, permitindo que pelo menos parte daquelas pessoas que iam se tratar longe de Poços de Caldas pudessem fazer esse tratamento aqui no município. Como uma espécie de punição, o município ficou com recursos limitados, especialmente no que diz respeito a esse faturamento acima do teto do contratado. A dificuldade está aí, em resolver essa questão junto ao Estado. Passível e possível de ser resolvida, o entendimento político, mas isso vai levar tempo. Isso não se resolve no curto prazo. A outra questão que eu queria comentar é também como foi que isso se deu aqui. Na medida em que o prefeito entendeu que do Estado não viriam recursos com a velocidade necessária, ele começou a buscar a solução. E sabedor do interesse dessa casa e do cuidado que essa casa tem com o DME, ele temia enviar um projeto com essas características para cá, de modo que pudesse colocar a casa em constrangimento ou, eventualmente, uma defesa mais forte da instituição, DME, pudesse impedir esse repasse. Mas nós já percebíamos aqui, todos nós já percebíamos, que havia um consenso entre os vereadores de que essa solução era uma solução possível, que essa solução era uma solução que passaria pela casa. O prefeito foi informado disso, informado que receberia um anteprojeto, e esse anteprojeto foi assinado quase que pela totalidade dos vereadores. Se não foi pela totalidade, é porque no dia que foi feita a indicação não estavam todos aqui, mas pela totalidade dos vereadores. Então, houve uma iniciativa dessa casa que encontra uma disposição do Executivo de dar essa solução, parte do histórico. A segunda questão importante é que o projeto que veio do Executivo, ele é absolutamente defensável. É injusto, são injustos alguns comentários de que veio errado, veio torto, que é inconstitucional, que é ilegal. Nada disso. Ele é absolutamente defensável. E eu defenderia aquele projeto na forma como veio. Ocorre que esta casa é a casa especializada em tratar da questão legislativa. Nós é que temos especialidade em tratar das leis. Então, quando nós aqui, muito bem assessorados, como o vereador Tiago aqui fez questão de me lembrar, olha, eu esqueci de fazer uma referência às assessorias, então estou fazendo em nome do Tiago, muito bem assessorados. Quando nós encontramos uma forma legal, uma forma jurídica mais tranquila de ser votado, nós estamos cumprindo o quê? O nosso papel. É esse o nosso papel. Amanhã, talvez, se a gente sair daqui como vereador, não como secretário, porque a gente vai aprender, mas como vereador, sair daqui para tentar ser secretário, a gente vai dar umas cabeçadas no começo, porque a especialidade do Executivo está para lá. Então, tanto é que, no conteúdo, esse substitutivo que nós estamos votando hoje é exatamente o mesmo proposto pelo Executivo. Agora, a forma não. A forma não. A forma é muito mais adequada e isso reflete o espírito de seriedade e de compromisso que tem essa casa em votar com segurança os projetos de interesse da comunidade. Agora, há uma outra questão que precisa ser colocada também. Nós somos absolutamente solidários com as pessoas que precisam desse tratamento. Nós somos absolutamente solidários com as instituições hospitalares do município. Mas isso não significa que a gente possa
e fazendo as coisas sem o necessário equilíbrio. Tudo precisa ser pesado, tudo precisa ser ponderado. Nós não podemos, de maneira crítica, dizer, olha, Santa Casa precisa, vamos fazer. Santa Lúcia precisa, vamos fazer. Não é bem assim. Nós temos outras responsabilidades, entre as quais a de proteger o dinheiro público. Então, o processo, por mais celeridade que tenhamos nesse momento, estamos demonstrando, o processo tem o seu tempo de reflexão, o seu tempo de debate. E isso significa também que a nossa solidariedade não é uma solidariedade acrítica, uma solidariedade cega. Por exemplo, nós aqui entendemos que esta questão não poderia ter demorado tanto para despertar o debate aqui na casa. Nós entendemos que interromper tratamento, interromper marcação de consulta, não é adequado dentro do sistema público de saúde. Nós temos que apontar essas falhas, porque senão fica parecendo que, na dificuldade, nós vamos acertar tudo. Não. Nós temos que fazer aquilo que é correto, mas temos que cobrar a responsabilidade e a contrapartida das outras partes. Não é possível que a gente trate essa questão dessa forma. Olha, temos que correr porque interrompeu o tratamento. Isso é indefensável. Sob qualquer aspecto, é indefensável. Estamos aqui, vamos votar pelo que foi lido ali do parecer, assinado por todos os vereadores. Não tenham dúvida que é uma votação unânime, fazemos isso com alegria, fazemos isso com satisfação, porque podemos dar um retorno para a população, mas nós temos que ter a responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar e de apontar aquilo que a gente considera errado. Porque para nós, interromper um tratamento ou deixar de marcar consulta é algo que nos constrange enormemente, mas não aumenta a velocidade, não tem como. Nós temos prazos, nós temos regimentos. Então, essa questão poderia ser discutida com muito mais antecedência. Até porque é uma dívida que remonta a 2012. É uma dívida que remonta a 2012. E eu, particularmente, que fui um dos responsáveis pelo credenciamento do câncer em Poços de Caldas, desconhecia que o Estado tenha feito aquela retaliação com Poços de Caldas. Descobri agora. Só nesse momento é que eu descobri. Eu queria também dizer o seguinte: nós temos muita propensão a colocar a questão do financiamento da saúde pública no Brasil com correção. Está correto. Nós precisamos mais recursos. Recursos que nós não vamos ter se essa quadrilha que tomou o poder lá continuar lá, porque eles já estão falando em reduzir 35 bilhões na saúde no ano que vem. Mas, olha só, em São Paulo, vereador Rogério Andrade, nos processos de usuários contra os planos de saúde, 61% dos processos na capital paulista foi por negativa de tratamento de câncer. Portanto, mesmo aquelas instituições, os planos de saúde, se recusam a tratar. Então, o sistema público nosso é deficiente, ele é subfinanciado, mas ainda é um sistema que dá oportunidade para a população ser atendida. Nós temos que defender, aliás, hoje é dia da defesa nacional do SUS, do Sistema Único de Saúde. E para se ter uma ideia, as secretarias mais importantes do Ministério da Saúde estão desocupadas, estão sem secretário. A que cuida da dengue, a que cuida da zika, a que cuida disso tudo, está desocupada. A que cuida da saúde da família está desocupada, está sem secretário, está acéfala, não tem ninguém para decidir. Está desse jeito o país hoje, graças a essa quadrilha que está lá. Agora, finalmente, senhora presidente, eu vi aqui muitos vereadores, corretamente,
se queixarem da forma como essa questão foi tratada. Primeiro, essa invencionice de que a gente é contra. Só se fôssemos cegos ou burros. Mas eu queria até dizer que eu penso um pouquinho diferente. Eu acho bom que as pessoas participem. Eu acho bom que as pessoas cobrem. Embora às vezes vira um mexido danado, sabe? Estava olhando aí o processado, eu vi um documento aí assinado por funcionários do DME que faz referência a uma lei que é de desafetação, não tem nada a ver com o que nós estamos votando, mas vira um mexido, mas é bom que participe. É preferir uma democracia em que a população cobre e participe do que uma ditadura que não dê direito a ninguém participar. Sabe por quê? Porque na participação popular emerge a inteligência, emerge a criatividade, mas se revela o caráter também, os que têm e os que não têm. Se revela também o preparo, os que têm e os que não têm. Os que estudam para compreender aquilo que está se passando e aqueles que simplesmente opinam sem saber do que estão fazendo. Então, a participação popular ela é importante, inclusive, para revelar aqueles que, na sociedade, não têm outra coisa a fazer a não ser atuar negativamente contra qualquer instituição ou contra qualquer coisa que se faça. A essas pessoas, apenas a minha pena, né? Porque, talvez, das indigências, as mais tristes sejam as indigências. As mais tristes sejam a indigência moral e a indigência intelectual. Vereador professor Flávio. Senhora presidente, eu inicio a minha fala. Eu gostaria de destacar aqui a presença do doutor Aum, representando aí o Hospital Santa Lúcia, toda a equipe de Santa Lúcia, que tem um papel não só no município, mas também regional. Eu gostaria de destacar também a presença da Renata e toda a equipe da Santa Casa, inclusive cumprimentando o doutor Nímio, através do Corpo Clínico da Santa Casa. Também gostaria de destacar, sem dúvida alguma, o papel e a importância e a relevância de cada vereador aqui nesta casa. Como se foi falado, dos vereadores que me antecederam, jamais, em momento algum, nós, como pessoas que estamos aqui para lutar, para defender a população, porque fomos eleitos de forma legítima pelo povo de Poços de Caldas, nós temos a obrigação de lutar e defender aquilo que vá dentro da expectativa e dentro das necessidades de cada cidadão poços-caldense. Então, é inadmissível que um legislador, um representante da população, tenha uma atitude ou tenha um encaminhamento no desencontro daquilo que é necessário e importante para a população do nosso município. Então, isso jamais passou por esta casa e, sem dúvida alguma, nós temos aqueles oportunistas de plantões que, lamentavelmente, se faz de um momento tão delicado, não só para Poços de Caldas, como também para a região, se faz aí algo de forma que se possa desenvolver uma ação política, uma política, mas não com P maiúsculo, uma política com P minúsculo, e isso é lamentável num país onde nós estamos vivendo tantas coisas difíceis a nível nacional. Eu também queria destacar a presença, a importância da assessoria jurídica dessa casa, doutor João Azevedo, doutor Hernani, que sempre aí, de forma muito equilibrada, buscaram orientar os vereadores de forma que possamos trabalhar aqui, mas sempre pautando, né, pastor Valdir, dentro da legalidade, dentro daquilo que vá respeitando as leis, com foco na transformação social do nosso município. E gostaria de destacar que a aprovação hoje desse projeto, que foi discutido amplamente por todos os vereadores, numa mensagem enviada pelo Executivo, e posteriormente, para se adequar de uma forma mais tranquila à legalidade, sofreu uma alteração, não perdendo a sua essência, o seu objetivo, se transformou num projeto substitutivo. Mas se destacar que a Unacom, ela atende 80 cidades do nosso município, da nossa região.
80 cidades. Então, o papel da Unacom, vereador de Caldas, o senhor também é um grande defensor, é fundamental, não só para a Poços de Caldas, mas também para toda a região. E essa votação nossa hoje aqui, permitindo que se repasse 1.825.000 para a Unacom, é um paliativo. Porque nós temos que aproveitar esse momento tão importante, essa união de todos vocês aqui, para que juntos possamos exigir, cobrar do governo do Estado, para que olhe não só para a Poços de Caldas nesse momento, mas para os 80 municípios e para todos os seus cidadãos. Porque qualquer um de nós, ou com familiar, ou amanhã também um de nós, podemos necessitar de um atendimento da Unacom, um atendimento da Santa Casa ou do Santa Lúcia. Então nós não podemos ter uma visão só de um recorte. Nós estamos contribuindo para se discutir uma questão para Poços de Caldas. Mas temos diversos municípios na nossa região que estão gritando por uma ação por parte do governo devido à importância que existe a Unacom para Poços e região. E, então esse momento é um momento muito importante para que possamos, juntos, Renata, juntos, buscar uma alternativa concreta, efetiva, definitiva para a Unacom. Eu me recordo que a vereadora Regina também defendendo e muito preocupada com a questão, inclusive teremos uma audiência pública aqui nessa casa para discutir a questão, convidando pessoas representando o governo do Estado e o governo federal. Quando a gente discutia, ela dizia, deu um exemplo na visão médica. Nós estamos fazendo o que nesse momento? Tirando a Unacom da UTI e levando para um quarto. Mas ela continua internada. Então, esse momento, muito importante, muito significativo, muito expressivo. Mas vamos dar as mãos e usar essa força nesse momento para cobrar que os 80 municípios sejam respeitados e que esses recursos extrateto sejam repassados para que nós possamos, daqui 6 meses, estar novamente desesperados para socorrer e buscar uma solução para a Unacom em Poços de Caldas. Então, eu gostaria de encerrar as minhas palavras aqui também, lembrando, vereadora Regina, que nós temos também uma promessa antiga, que é a construção do prédio, que era o Hospital do Câncer e virou uma ampliação da Unacom. 2 convênios, um de 2010 e um de 2013, total 10 milhões de reais. E que foram em 2015, foram cancelados com a intenção de se criar um novo convênio no valor de 16 milhões de reais. Então, acho que são duas frentes, é defender que o Estado repasse os recursos para a Unacom e defender também que esse compromisso assumido com a população de Poços de Caldas e região seja honrado também e que possamos ter um novo prédio em relação à Unacom em nosso município, atendendo toda a região. Então é um momento importante, um momento significativo, onde não teve nenhum vereador aqui, em momento algum, que se posicionou contrário ou que se teve dúvida em relação a esse projeto. Foi o contrário. Todos aqui, de cores diferentes, de bandeiras políticas, mas todos eles imbuídos na busca de uma solução para a questão da oncologia do nosso município. Então, que fique registrado aqui, que essa casa tem essas disputas, tem a sua forma de entender o que é política pública, mas jamais se sucumbiu a defender aquilo que vá de encontro com o interesse da população de Poços de Caldas. Então, que fique registrado aqui nos anais dessa casa, que jamais sucumbimos. Prova disso foi em 2005, que foi repassado 14 milhões para o hospital, buscando uma solução num momento tão crítico que vivia naquela época. Então eu encerro minhas palavras dizendo, vamos abraçar aqui as mãos, vamos entrelaçar e lutar juntos para resolver essa questão, que é uma questão muito maior que a nossa aqui, que é uma questão regional. Muito obrigado, vereador Regina. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, as minhas palavras serão poucas, apenas para ressaltar a seriedade e a responsabilidade de todos nós, vereadores e vereadoras, ao tratar desse assunto, neste momento de dificuldades para o Hospital da Santa Casa. A Câmara jamais, tenho certeza, em momento algum, deixaria, pastor Valdir, de analisar um assunto tão importante como esse,
com olhos de rejeição. Muito pelo contrário, desde o primeiro momento aqui, todos os vereadores caminhando, olhando na mesma direção. Agora, eu estava até conversando com o pastor Valdir ali, um rápido momento, ainda bem, né? Bendito seja o Departamento Municipal de Eletricidade, santo DME, né, que Poços de Caldas tem e que ajuda, abre os seus cofres mais uma vez para contribuir com a continuidade de importantes serviços na Santa Casa. E nessa ocasião, senhora presidente, nós que sempre nos posicionamos contrariamente ao aumento de repasses do DME para os cofres públicos do município, mantendo aquilo que já está previsto na legislação em vigor, acredito que nós todos, que assim nos posicionamos, vários vereadores, apesar de algumas tentativas do Poder Executivo, eu acredito que esse tipo de projeto é um projeto que a Câmara aprova com tranquilidade e a população aprova também, a população aplaude, a população reconhece que isso realmente é necessário, porque sabe que o dinheiro terá uma destinação para continuidade de serviço, de atendimento, para salvar vidas. E também não poderia deixar de registrar aqui e parabenizar a nossa assessoria, doutor Hernando, doutor João Azevedo, todas as nossas servidoras, pelo trabalho desempenhado em pouco tempo, 3 dias, 10 dias, perdão, desde da entrada, da análise, foi realmente um tempo muito rápido, exíguo, mas isso mostra que a Câmara é uma Câmara enxuta, de poucos funcionários, não há mordomias, há apenas pessoas imbuídas de fazer sempre o melhor trabalho dentro dessa casa que nós temos o prazer de pertencer. Então, uma reunião das mais gratificantes nesse finalzinho de primeiro semestre. Claro, o voto de todos nós será pela aprovação. Muito obrigado. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Com a palavra, a vereadora doutora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, cumprimento a direção do Hospital Santa Lúcia, aqui presente, direção do Hospital Santa Casa, meus colegas médicos, pacientes, familiares, aqueles que estão aqui imbuídos no sentido de juntos escrevemos uma parte dessa história. E aqui eu vou pedir licença para todos vocês e de me investir, não só de vereadora, mas de alguém que tem uma história junto à Santa Casa de Poços de Caldas. É um momento para mim extremamente gratificante de estar nesta casa como vereadora, e com muito orgulho representando à frente aí na presidência desta casa, neste momento em que nós estamos juntos buscando essa solução para minimizar, mitigar essa situação em relação ao NACOM e posso até dizer também a urgência e emergência. E aí, antes de falar, eu tenho que fazer um desabafo. Como me doeu, como me machucou esses últimos dias. Caro Marcos Carvalho Dias, como me machucou. Quem conhece a minha trajetória dentro do hospital, sabe o que eu dei de mim para aquele hospital, da minha vida. E com muito orgulho, não me arrependo de um minuto sequer, por tudo que nós passamos. E por uma ironia do destino, e aí eu tenho que dizer exatamente, eu e o professor Flávio, principalmente nós dois, e nós ouvimos burburinhos pela cidade, dizendo que nós dois éramos contrários a esse importante projeto. Deus no céu sabe. Deus no céu sabe.
e a nossa consciência, principalmente nós dois, professor Flávio, que sofremos muito nesses últimos dias, e o senhor sabe disso. Injustiças. Mas o que importa são os fatos. Contra fato, não tem discussão. Tenho também que fazer uma justiça em relação às nossas assessorias. Temos um assessor técnico legislativo, que é o Hernani, temos a assessoria jurídica, que é o doutor João Azevedo, e todo o staff da Câmara Municipal, que se debruçaram para que nós pudéssemos ter um projeto totalmente azeitado, sem fugir do mérito maior que veio encaminhado do Executivo. Portanto, independente de bandeira partidária, a nossa bandeira, tanto do Executivo, do Legislativo e de toda a sociedade constituída, é somente uma coisa, é com a vida. E mais me dói ainda, quando eu, neste momento, estou passando na minha casa com um problema desse. E eu ficava pensando e comento com meu marido, que está doente, falando, Luiz, pelo amor de Deus, você que está com esse problema, e estamos passando por esse momento tão difícil, com todas as condições, graças a Deus, imagine aqueles que estão aguardando uma cirurgia, meu caro colega Fernando, Nime, que são os cirurgiões, imagine aqueles que estão aguardando uma consulta, imagine, 1 minuto é uma diferença, é uma grande diferença. Independente de qualquer histórico, ou do meu cerne de ser humano, jamais eu ficaria contra algo nesse nível. Jamais. Então, me desculpe o desabafo, mas eu não poderia perder essa oportunidade, porque esses últimos dias, viu, Renan, tenho sofrido muito injustiças, calúnias, justamente por vermes, germes oportunistas que estão querendo aproveitar o momento eleitoral para aparecer, dizendo que lutaram pela Santa Casa, que sempre fizeram pela Santa Casa, que nós estamos quase conseguindo. Conseguindo o quê? Pergunta se alguém desses vier aqui procurar vereadores, procurar o prefeito para falar, olha, a nossa colaboração, vamos indicar isso, vamos ajudar aquilo. Não. Aproveitar de momentos de sofrimento das pessoas para usar de forma indecente, uma política indecente que não leva a nada. Mas hoje, nós estamos aqui comprovando, é claro, que todos os vereadores teriam que falar. Por isso eu desci ali da presidência. Porque é um momento importante, mas quero dizer também, que nós temos que continuar. Porque essa questão do extrapolamento de teto vai continuar. Vai continuar. E não tem como parar a cirurgia, não tem como parar a consulta, não tem como. Então, eu acho que nós temos que nos unir. Essa casa aprovou aqui, nós vamos fazer uma audiência pública, mas uma audiência pública que a gente traga o Ministério da Saúde, que a gente traga o Estado, porque a informação que nós temos é que pactuou-se um determinado número de cirurgias, a Renata sabe bem, 650 por ano, só que o Estado não paga mais que 20 cirurgias por ano, por mês, aliás. Como fazer? Como é que fecha essa equação? Agora, todos nós temos que fazer a nossa parte. A Santa Casa tem que fazer a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte, o Estado também. Em conversa com o Ministério da Saúde, o Estado é que não repassa, porque a União pactuou com o Estado um valor certo, mas lá quem grita mais leva o maior pedaço da pizza. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão da Santa Casa, dos poderes, no sentido de buscar um caminho. Eu tenho conversado com o Marcos, ele sabe disso. Buscar um caminho para que a gente possa ter mais tranquilidade, ter mais oxigênio, para que as pessoas não esperem tanto, para que as pessoas não sofram mais do que a própria doença faz sofrer, não só quem está doente, mas os familiares. Então, desculpe o desabafo, mas eu não poderia deixar de dizer isso. Quero fazer uma justiça, Hernani, a você, uma justiça, doutor João,
agradecer, essa casa tem a agradecer pelo trabalho de vocês, por nos orientarem, por saberem dialogar e discutir. Estão sofrendo nas redes sociais, porque simplesmente mostraram uma forma diferente de fazer, sem tirar mérito do executivo, nada. Não é mérito, o mérito é das pessoas que vão ser beneficiadas, é o mérito. Então, parabéns ao prefeito, que teve a sensibilidade de atender uma indicação desta casa. Parabéns aos vereadores, todos, sem exceção, sem exceção. Parabéns às nossas assessorias por este momento. E que poderá se repetir se for necessário. Estava lendo ali um documento, que não consta no processado, meio que assustador. Meio que assustador. Mas, no sentido de se buscar dificuldades neste momento. Sei sim, Marcos, que tem que tomar uma diferença, a Santa Casa tem que tomar um outro caminho em determinadas coisas. Nós temos conversado. Sei sim. Só que não é buscando culpados, querendo pôr pessoas aí em situações difíceis, que nós vamos conseguir. Nós temos que nos unir, o que está errado, buscar acertar, o que está certo, melhorar. É assim que é a vida. É assim que é a vida. Buscar melhorias contínuas, dentro da ética, do controle, da credibilidade, e nós podemos ter uma saúde cada vez melhor. Eu falo que o SUS, quem conhece bem o SUS, eu sou apaixonada no Sistema Único de Saúde, uma pena que o financiamento é tão pequeno. Mas é um sistema extremamente inteligente, que muitos países do mundo querem copiar do Brasil. O que falta é o financiamento. Então, que Deus possa estar nos abençoando para que a gente possa caminhar, continuar. Não vamos parar aqui, não. Temos que buscar essa questão do teto, que é legítimo, é daqui, é nosso, Nímio, é nosso, roubaram. Ninguém brigou por isso. É isso é a pura verdade. Quem gritou mais, os outros serviços credenciados, a maioria sabe disso, quem gritou mais levou. E quem está sofrendo somos nós aqui, e os 80 municípios que dependem desse tratamento. Também queria dizer que é um momento muito gratificante quando nós aprovamos também para o Hospital Santa Lúcia, que faz um trabalho magnífico. Parabéns, quantas e quantas vidas vocês estão salvando em relação às doenças cardiovasculares, agora aos acidentes vasculares cerebrais. Então, parabéns, que Deus continue iluminando. Olha, foi uma sensibilidade muito grande do Executivo, juntamente com esta casa, apoiado por esta casa, porque nesse momento nós não temos que dizer bandeiras partidárias. Não temos. Não é o foco, não é o momento, não é o fórum da discussão. Então, que possa ajudar vocês lá a fazer cada vez mais, a Santa Casa, que vai ajudar no déficit da urgência e emergência, que a urgência e emergência ela não pode ser engessada, o que ninguém escolhe, você eu vou atender, você eu não vou, não escolhe, não tem como. Quem chega tem que ser atendido. Né? Então, dizer que nós aqui estaremos sempre prontos à discussão, mas é isso, de forma transparente, verdadeira, né? Buscando caminhos para melhorias, e nós estamos aqui sempre dispostos a estar ajudando, porque é o papel de quem se propõe a vir aqui, e não fazer esse papel que estão tentando entrar aqui nessa casa e representar a população, utilizando do sofrimento humano. Muito obrigada a vocês, e que Deus continue nos iluminando. Muito obrigado à vereadora doutora Regina Cioff. Bem, em votação. Bom.
Eu quero só esclarecer aos senhores que a presidência não vota, né? Então, não é que eu não queira votar, é regimental. Só para esclarecer, para não sair dúvidas, né? A presidência não vota, eu dei a honraria ao nosso vice-presidente Paulo Eustáquio, que tem a Elisete, que trabalha tantos anos na Santa Casa, a honraria para que ele vote, porque o que importa é a essência, não somente o voto. Só queria fazer uma referência aqui ao pessoal do Conselho Municipal de Saúde, que está presente, funcionários do Sistema Único de Saúde, e também deixar registrada aqui minha solidariedade à luta na defesa do Sistema Único de Saúde do Brasil. Obrigada, Paulo Tadeu. Bem lembrado. Só está acertando o sistema, um minutinho, por favor. Eu peço aos senhores vereadores que antes, a hora que terminar, nós precisamos fazer uma reuniãozinha de uns 5 minutinhos, viu? Peço vênia aos senhores, nós estamos com um problema técnico aqui para votação. Em votação. Projeto aprovado por 13 votos, a sanção do senhor prefeito municipal. Parabéns a todos. Só para, depois, nós precisamos de 5 minutinhos, tá? Um minutinho, por favor. Verificação de quórum, só por favor. Só um segundo, por favor, não terminou a sessão ainda. Um minutinho, por favor. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Paulo Eustáquio. Rogério. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão, sessão histórica, e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Tá.